O movimento moderno da arquitetura tem início pelos anos de 1900 e tem seu ápice entre os últimos anos de 1920 e o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, a arquitetura deixou de lado as obras em tamanhos monumentais e passou a adaptar-se às escalas relacionadas ao tamanho humano na hora de construir. No final dos anos 1920, começaram a ser construídos prédios em formatos de blocos, construções altas e marcadas por janelas recortadas sequenciais com perspectiva de pilares de concreto. Começa, nesse ponto, a dar-se atenção à tecnologia, industrialização e planejamento em série para satisfazer as necessidades sociais. A arquitetura começa a dissolver-se no urbanismo, na mecânica, na construção e no desenho industrial. Esta é a revolução arquitetônica do nosso século e, até os dias atuais, a mais radical e universal da história do mundo. Para fazer uma ligação de temas, podemos perguntar: onde fica a linguagem clássica da arquitetura? O que é a arquitetura moderna? Para responder essa pergunta, descreveremos o relacionamento no tempo e o espaço e o seu progresso geral na teoria e na prática da arquitetura. Logier tinha como finalidade nos recordar de que por trás de Roma e Grécia existia um princípio que era, por assim dizer, a essência pura da arquitetura e expôs ao mundo a imagem da casa primitiva como fonte de toda a beleza arquitetônica. A ideia de arquitetura pura de Logier era de que colunas, vigas e cabos correspondiam ao refúgio, ao lar. Para ele, as vigas, colunas e caibros continham o germe de uma arquitetura a qual todos os elementos decorativos haviam sido removidos. Tudo o que sobrava era uma questão de geometria sólida. No fim do século XVIII, essa arquitetura tomou forma e ainda tinha implicações bastante utópicas, e uma de suas manifestações mais surpreendentes é a cidade ideal, complexa e harmoniosa, projetada, porém nunca executada, mas publicada em 1805 pelo arquiteto francês Ledoux. Uma cidade imaginária para uma sociedade imaginária, considerada um sonho. Ledoux via os edifícios como formas geométricas, visão que foi compartilhada por outros arquitetos contemporâneos e posteriores, como o alemão Carl Friedrich Schinkel, em seu Museu de Berlim. Uma massa retangular, cujo um dos lados é uma tela transparente de colunas. As formas são simples, mas de grande efeito. É perceptível em ambos os projetos a presença das ordens. No projeto de Ledoux, o pórtico grego numa das extremidades do edifício, controlando as linhas principais da composição e repetindo-se na colunata semicírculas do outro extremo. No museu, a colunata é espetacular e finamente detalhada, elemento formal de grande importância para o conjunto. A linguagem da arquitetura clássica ainda se mostra viva às ordens, não só estão presentes, mas controlam o projeto. Ainda que nos pareça estarmos no limiar da arquitetura moderna, este só seria transposto muito mais tarde entre os dois momentos. Estende-se quase todo o século XIX e parte do XX. Os estilos históricos são a grande preocupação do século XIX. Os edifícios clássicos eram constantemente construídos, porém os projetos se reportavam ao passado, não apenas a Grécia ou a Roma, mas a praticamente todas as diferentes fases do desenvolvimento clássico, transformando o passado na única fonte de inspiração. O New Ashmolean Museum, em Oxford, possui na mesma obra ornamentos de templos gregos, um arco triunfal romano e uma cornija inspirada no maneirismo florentino. 20 anos depois, a Ópera de Paris, projetada por Charles Garnier, repete o mesmo fenômeno. Os projetistas clássicos estavam, por assim dizer, girando em torno das realizações do passado em busca de coisas que poderiam ser feitas outra vez, de forma diferente ou em novas combinações. Nesse mesmo momento, o pensamento ativo e progressista da época de Logier tomou uma direção que se pôde considerar inesperada. Por mais clássica que fosse a orientação de sua arquitetura, os franceses não poderiam ignorar completamente alguns dos edifícios mais audaciosos, duradouros e engenhosos jamais construídos em seu território, as catedrais medievais. Por outro lado, os franceses sempre admiraram o gótico como obra de engenharia, sem a reverência nostálgica e provinciana dos ingleses. De qualquer modo, o maior teórico francês do século XX, Eugène Viollet-le-Duc, passou maior parte de sua vida estudando a arquitetura gótica como um meio racional de construir e, em suas aulas, desafiando o mundo moderno a criar uma arquitetura moderna a partir do vidro, da madeira e da alvenaria. A arquitetura econômica e racional como a gótica.
história do movimento moderno da arquitetura foi escrita inúmeras vezes e provavelmente será reescrita muitas outras. A forma mais simples de analisar o movimento moderno é através da análise direta de obras de dois grandes pioneiros da primeira geração. O alemão Peter Behrens, nascido em 1868, e o francês Auguste Perret, nascido em 1873. Behrens foi encarregado do projeto de um pavilhão de turbinas para uma fábrica em Berlim. De acordo com o pensamento alemão da época, Behrens deveria se voltar para o neoclassicismo alemão. No entanto, o pavilhão de turbinas é um edifício neoclássico que segue as linhas de um templo. Sir John Soane havia feito algo semelhante mais de 100 anos antes. De certo modo, um não estava tão à frente do outro, exceto quanto a um aspecto. Enquanto Soane estava desenvolvendo seu estilo em materiais tradicionais e imutáveis, Behrens teve que aceitar o desafio do uso do aço na estrutura. Na década de 80, era moda afirmar que o movimento moderno morreu. Pode-se discutir a seriedade da afirmação, mas a ideia não deixa de ser interessante. Talvez a única ideia estimulante que tenha surgido desde o nascimento do movimento moderno. De qualquer modo, essa ideia abre uma perspectiva liberadora e talvez volte a ter significado discutir a linguagem arquitetônica, tentar definir a natureza e o valor do ornamento e entrar na questão da arquitetura como um veículo de significado social. A linguagem da arquitetura nunca estará ausente dessas especulações e, com certeza, sua compreensão continuará sendo um dos elementos mais poderosos do pensamento arquitetônico.